Olá, vamos falar então de logaritmo. Tá? Primeiro, logaritmo ela é uma ferramenta muito importante não só para a área da matemática, mas como a gente vai ver nas atividades, nos exercícios, para outros campos da ciência, como a geografia, a química, a biologia, a computação e assim, né, por diante. Historicamente, o logaritmo ele surge a fim de facilitar cálculos que aparecem com frequência em diversas áreas. O John Napier ele foi o pioneiro dos estudos sobre logaritmos e conseguiu, então, desenvolver operações para transformar produtos em soma, divisões em subtrações e potências em multiplicações, como nós vamos ver depois. Definindo essa operação, podemos dizer que com o tempo outros matemáticos formalizaram definições e propriedades que facilitam o seu cálculo. Tá? Também construíram a conhecida tábua de logaritmos. Essa aqui é uma tábua mais antiga, essa aqui temos mais facilidade de compreender. Então, a tábua de logaritmos decimais, eu vou ter aqui logaritmo de n, tá? Esse n sendo de 1 a 100, então, logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 2, 0, e assim sucessivamente. Tá? Isso porque quando nós vamos escrever, vamos deixar para mais à frente, né? E aí, falando da definição, nós podemos começar com a definição olhando para o gráfico, tá? À direita, então, aqui, nós vamos ter uma função logarítmica e à esquerda, uma função exponencial. No centro tem uma linha, que vai servir de parâmetro para que eu possa compreender, analisar, então, essa função logarítmica e essa função exponencial. E aí eu vou entender que essa função exponencial, ela é inversa à função logarítmica que eu tenho aqui, certo? As duas, logaritmo de x na base a e função de a elevado ao expoente x, certo? Com a maior do que 1, né? Então, por isso que muitas vezes, quando nos reportamos aos logaritmos, nós utilizamos como base a exponencial. Dessa forma, a gente pode estar definindo, então, que se considerarmos dois números positivos, a e b, com a diferente de 0, o logaritmo de b na base a é o número x se somente se a elevado a x for igual ao número b. Dessa forma aqui eu posso estar escrevendo. Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui o logaritmo, logaritmo de b na base a, que vai ser igual a x. E do meu lado direito, eu vou ter, então, uma potência, uma exponencial, para mim estar comparando as duas operações. Então, aqui, quando eu falo do x, eu estou me referindo ao valor do logaritmo. X é o meu logaritmo. Esse b, eu chamo ele de logaritmando. E esse a é a minha base, Então, quando eu vou transformar esse logaritmo, vou escrever de forma exponencial, lembrar que o a é a base. Então, a elevado ao expoente x, que é o meu logaritmo, vai ser igual ao logaritmando, que eu estou chamando de b. Desta forma, eu consigo memorizar para comparar o que é o logaritmo, com a exponencial, que é mais conhecida, que a gente trabalhou mais tempo, E aí, um exemplo, então, tenho lá logaritmo de 36 na base 6. Como que eu vou estar resolvendo? Qual é o valor disso? Então, primeiro, eu vou fatorar esse 36 pela base, sempre que possível. Nesse caso, é possível. 36 dividido por 6 vai dar 6, dividido por 6 vai dar 1, E eu vou ter que, essa fatoração vai ser 6 elevado ao quadrado, tá? 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Essa forma de escrever é a forma exponencial.
Para mim resolver, então, eu vou dizer que logaritmo de 36 na base 6 vai ser igual a 2, que é o expoente que eu encontrei aqui. Outro exemplo, 16 na base 2. Então, o que eu vou fazer primeiro? Fatorar o 16 na base 2. 16 fatorando pela base 2, eu vou ter 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E eu vou ter, então, 2 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 16. Qual a resposta do meu logaritmo? Então, o logaritmo de 16 na base 2 vai ser igual a 4, né? Esse vai ser o valor do meu logaritmo. Um outro exemplo, tá? Nós vamos falar das propriedades que facilitam o cálculo, mas só para mostrar aqui um pouquinho, né? Da necessidade de compreender as propriedades. Esse é um exemplo que, né? Eu vou ter que escrever diferente. Quem é a minha base? 1/5, né? 1 dividido para 5. Lembrar que o expoente eu não tenho, não sei. É o que eu estou procurando, né? Vai ser igual ao logaritmando, que é 5. Eu posso escrever isso daqui de uma outra forma, usando o expoente negativo. Então, eu tenho um expoente positivo, eu quero inverter isso, então eu vou escrever como... Vou escrever lá. Invertendo 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5, elevado no expoente 1, que vai ser igual a 5, né? Então, quer dizer que esse meu x é igual a menos 1. Então, eu vou ter que logaritmo de 5 na base 1/5 vai ser igual a menos 1. Depois a gente vai compreender melhor com as propriedades. E aí, eu preciso também entender as condições de existência do logaritmo, tá? Então, se eu considerar esse logaritmo de b na base a igual a x, a expressão ela está definida para quando a base for maior que 0 e diferente de 1. E quando a base for maior que 0, ou seja, né? Vou escrever lá. A maior que 0 e A diferente de 1. Foi o que eu escrevi lá. E B seja também diferente de 0. Tá? Então, vou lá para as propriedades principais. A primeira, o logaritmo do produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos desses fatores. Então, assim, tem um logaritmo de n vezes m na base a. Então, eu vou escrever como? Logaritmo de n na base a mais, olha só, por isso que ele fala, né? Transformar produto em adição, né? Então, era logaritmo de n vezes m, eu vou escrever como logaritmo de n na base a mais logaritmo de m na base a. Segunda propriedade, o logaritmo do quociente entre dois números, né? E eu vou transformar ele na diferença, olha lá. Então, eu tenho logaritmo de n dividido por n da base a, e eu vou escrever como logaritmo de n na base a menos, né, subtração, logaritmo de m na base a. Terceira propriedade, então, logaritmo de uma potência é igual à multiplicação do expoente dessa potência pelo logaritmo da base da potência em que mantemos a base do logaritmo. Olha só. Logaritmo de b elevado na n na base a. O que eu faço com esse expoente aqui do meu logaritmando? Eu trago ele para frente e multiplico. Vai ficar n que multiplica logaritmo de b na base a. Quarta propriedade, o logaritmo de uma raiz é igual ao inverso do índice da raiz multiplicado pelo logaritmo em que também mantemos a base. Então, veja só, aqui eu tenho uma raiz, logaritmo de raiz de n, de b na raiz de n, na base a vai ser igual. Primeiro, quem que é o índice da minha raiz? É n. Então, eu vou escrever 1 sobre n vezes logaritmo de b na base a. Né? O que eu fiz aqui? Simplesmente eu tirei essa raiz e passei ela para frente multiplicando, né? Pelo inverso
aqui do índice da raiz, né? Então, era n, ficou 1 sobre n. E aí, o logaritmo de um número em uma base elevada a uma potência é igual à multiplicação do inverso do expoente dessa base. Então, aqui era o exemplo lá onde tinha, por exemplo, aquela base 1/5, né? Dividido para 5. Então, olha o que eu tenho que fazer. Logaritmo de b na base a elevado a um determinado expoente, que eu estou chamando de n. Então, como que eu vou escrever isso? O inverso desse n, tá? Então, eu vou escrever 1 sobre n, que multiplica logaritmo de b na base a, tá? Então, essas 5 propriedades principais. E aí, eu vou ter, então, as questões que a gente fez no formulário A18, que eram questões de concursos, né? E aí, a primeira diz assim: sendo logaritmo de 2 igual a 0,30, logaritmo de 3 igual a 0,47, qual o conjunto solução da expressão abaixo? Então, primeiro, da onde que surgiu o logaritmo de 2 igual a 30? Sempre que eu tenho que não aparece a base, isso significa o quê? Significa logaritmo de 2 na base 10, tá? Então, sempre que não houver a base aqui, que ela não estiver aparecendo, é porque a base é 10, tá? Então, isso significa o quê? 10 elevado a determinado expoente vai ser igual a 2, né? Não é muito conhecido nosso isso. Tá? Então, pegando a calculadora ou a tábua de logaritmos, eu vou achar que esse valor, então, né, ele é 0,30, ok? A mesma coisa, logaritmo de 3, né? Então, não aparece a base, porque a base é 10, tá? E eu vou procurar lá na calculadora, a calculadora já me traz logaritmo da base 10, se eu digitar lá logaritmo de 3, vai aparecer 0,47, tá? Daí que surgem esses valores. Então, ele quer saber qual o conjunto solução dessa expressão. Então, primeiro eu vou organizar isso daqui e vou ver que aqui há uma multiplicação, né? Eu tenho o logaritmo de 2 vezes 10 elevado na potência 8. Então, como que eu vou escrever isso? Logaritmo de 2 mais, vou usar a propriedade que transforma a multiplicação em adição, logaritmo de 10 elevado no expoente 8, mais logaritmo de 3 vezes, né? Então, vou usar a propriedade que transforma a multiplicação em adição e vou escrever, então, logaritmo de 10 no expoente negativo 5. Aqui eu já posso ir substituindo o logaritmo de 2 que eu conheço por 0,30, mais, olha só, aparece uma potência. O que eu faço com essa potência, aquela outra propriedade? Trago ela para frente e transformo em multiplicação. Logaritmo de 10 mais logaritmo de 3, 0,47, mais logaritmo de 10 elevado ao expoente negativo 5, trago ele para frente, transformando em multiplicação, logaritmo de 10. E aqui, se eu tenho logaritmo de 10 na base 10, né? Eu vou ver que eu vou ter isso daqui. Quem que vai ser o meu expoente aqui? 10 elevado a um expoente para dar 10 é 1, né? Então, sempre que eu tiver logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, vou substituir aqui, 0,30, mais 8, que multiplica logaritmo de 10 é 1, mais 0,47, mais com menos, né? Joguinho de sinal, negativo 5, que multiplica logaritmo de 10, que é 1. Resolvendo a multiplicação, eu vou ter 0,30 mais 8, mais 0,47, menos 5. 8 menos 5, 3, mais 0,30 mais 0,47, eu vou ter, então, 3,77. Esse vai ser o valor da minha expressão. E aí, eu tenho as possibilidades, eu vou encontrar aqui a resposta correta, é a letra E, 3,77. Um outro exemplo que nós fizemos, né,
Um investimento rende juros compostos a uma taxa de 6% ao ano. Depois de quantos anos um valor inicial de R$ 1.000 chegará a um valor de R$ 10.000 com esse investimento? E aí ele fala para a gente usar 1,06 igual a 0,25. Primeiro, ele está falando de juro composto. Então, eu vou lá para a formulazinha de juro composto, que é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que eu vou chamar de N. O meu montante é o valor final, então, eu quero que chegue a R$ 10.000. Meu capital inicial, ele falou R$ 1.000. 1 mais a taxa, 6%, eu preciso transformar em decimal. 6 dividido por 100 vai dar 0,06 elevado ao expoente n, que é o tempo, e eu não conheço esse tempo. E aí, lembrar que a taxa está em ano, então o tempo vai ser dado em anos também. Para mim começar a resolver, se 1.000 está multiplicando tudo isso, eu posso passar ele dividindo. Então, 10.000 dividido por 1.000, eu vou ter lá, já vou resolver esse parênteses, 1,06, somando, né? Elevado no expoente n. 10.000 dividido por 1.000 é 10. Vai ser igual, então, a 1,06 elevado no expoente n. E aqui, como que eu vou resolver agora? Né? Vou transformar isso aqui em logaritmo. Eu vou aplicar logaritmo do lado esquerdo e do lado direito. Então, eu vou escrever assim, ó. Logaritmo de 10 na base 10, que vai ser igual a logaritmo de 1,06 na base 10 elevado na n. Então, apliquei logaritmo dos dois lados da igualdade, né? Acrescentei logaritmo. Agora, logaritmo de 10 a gente já sabe que é 1. Logaritmo de 1,06, tá? Eu não sei quanto que é ainda, né? Logaritmo de 1,06. Por quê? Eu tenho um n aqui, tá? Então, eu preciso primeiro transformar esse expoente em multiplicação para que eu fique só com o logaritmo de 1,06 para poder substituir. Então, esse n, que é o expoente, está multiplicando, tá? Expoente, né? Ele vai passar para frente multiplicando. Vou ter na propriedade que eu vi lá, n que multiplica log de 1,06. Agora, eu tenho aqui para substituir, ó, log de 1,06 é igual a 0,025. Então, eu vou ter que 1 vai ser igual a n, que multiplica 0,025. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 1 dividido por 0,025 vai ser igual ao meu n. 1 dividido por 0,025 é igual a 40. Então, eu vou ter que o tempo vai ser 40 e o que? Anos, né? Porque a minha taxa estava em anos, tá? Então, eu vou ver que é a letra C, né? Possibilidade letra C. E por hoje é isso. Voltamos outro dia a falar de logaritmos.